pessoal, meu nome é Regina Carime, eu sou professora de Educação Física. Hoje eu venho falar com vocês um pouquinho sobre como a atividade física ela contribui para a melhoria do sistema imunológico, né? Devido a toda essa pandemia que está acontecendo, uma situação atípica que nós não esperávamos, né? Que nós estamos em quarentena, o que acontece? Muita gente está sedentário porque as academias fecharam, né? E a gente precisa manter o isolamento social, que hoje é a melhor forma para nos mantermos vivos e sem o vírus, né? Então a gente precisa se afastar para manter vivo quem a gente ama. Então, antes de falar sobre a atividade física, a gente precisa conceituar o que é uma atividade física. Será que todo movimento é uma atividade física? Por exemplo, você dar tchau, você piscar o olho, você fazer sim, você fazer não. Isso é uma atividade física? O que é que vocês acham? Então, atividade física é todo e qualquer movimento corporal realizado pela musculatura esquelética que gaste energia acima dos níveis de repouso. Então, se for uma atividade que eu não gaste tanta energia, né? Eu não trato de uma atividade física, e sim de um movimento. Então, o que seria uma atividade física? Correr, nadar, pedalar, caminhar, até passear com o cachorro é uma atividade física, certo? Mas, professora, faxinar é uma atividade física? Pode ser, contanto que ela seja feita de forma regular, né? Obedecendo além da intensidade, o tempo, a duração, né? Então, e o que é o sistema imunológico? Que tanto falam com essa Covid-19, né? Que eu já ouvi tanto falar e eu não sei o que é. O que é o sistema imunológico? Então, o sistema imunológico é o sistema de defesa do nosso organismo que nos protege de agentes invasores como vírus, bactérias, fungos, vermes, certo? E como é que ele funciona? Vejam. Eu vou dar um exemplo bem simples, eu tenho que falar numa linguagem simples, porque eu tenho alunos desde o 6º ano ao terceira série do ensino médio. Então eu preciso atingir a todos, né? Todos precisam, a gente precisa ter uma compreensão do que eu estou falando. Então vejam, olha, digamos que eu tenho uma casa com um aparato, né? Eu tenho um sistema de câmeras, eu tenho uma rede, eu tenho uma cerca elétrica, e tem um vigia para proteger a minha casa. Então, isso funciona como se fosse um sistema defensor, sistema imunológico, sistema de defesa. Aí vem um ladrão e vai tentar adentrar a minha residência para roubar. Aí é o quê? O agente agressor. Quando ele tenta entrar na minha casa e consegue, os leucócitos, né, que é tipo vigia, ele vai acender um alarmezinho onde as outras células de defesa irão vir para tentar combater este agente agressor, no caso seria fazendo uma analogia ao ladrão, né? Então, assim que trava aquela luta para combater, enquanto isso, né? Esse conjunto de células que estão ali para proteger o meu organismo, eles vão lutar para tentar combater esse agente invasor. É o que acontece com as vacinas, né? Então, quando a gente toma a vacina é para se imunizar daquele vírus, né? Mas por que a gente toma vacina da gripe todo ano? Porque não fica imunizada por 5, 10 anos, como por exemplo a febre amarela, eu fico imunizada por 10 anos, porque a gripe é um vírus que ele sofre muita mutação, é igual a essa Covid-19, né? Vírus, geralmente, eles sofrem muita mutação. O que é isso? Mutação, eles mudam constantemente. Às vezes você consegue achar um remédio agora, mas no próximo ano não vai servir mais. Você já tem que fazer outra dosagem diferente, porque eles se modificam constantemente, né? Então, o sistema imunológico é esse. É um sistema que vai nos proteger de agentes agressores que venham invadir o nosso organismo para nos deixar doentes. Certo? E o que a atividade física ela tem com relação a isso? Será que ela pode realmente aumentar esse sistema imunológico? Será que toda e qualquer atividade física pode aumentar o meu sistema imunológico? O que é que vocês acham? Sim ou não? Quem respondeu que sim, que qualquer atividade física pode melhorar o meu sistema imunológico, errou. Por quê? Vejam, olha, uma atividade física leve, com intensidade leve, ela não vai adiantar muito. E com a regularidade, por exemplo, eu faço hoje, vou fazer daqui, por exemplo, a 8 dias, uma vez por semana. Não vai resolver nada,
né? Não vai ocasionar benefício nenhum ao meu sistema, ao meu organismo. Já uma intensidade de forma exaustiva, intensa, o que é que vai acontecer? Vai causar, né, uma lesão na minha célula, pode causar uma lesão na minha célula, pode causar uma inflamação muscular e fazer com que este imunológico ele deixa as células de defesa, elas decaiam. E aí o agente agressor vai entrar com facilidade. Então, professor, e qual é a atividade física ideal? A atividade física ideal é aquela de forma moderada, de intensidade moderada e regular. O que é uma intensidade moderada? Uma intensidade moderada é uma atividade física que eu vou fazer, pelo menos na maior parte dos dias da semana, no mínimo 30 minutos, no máximo 1 hora, certo? Então, eu pesquisando sobre esse assunto, eu vi uma frase que gostei muito, né? Um professor doutor, ele disse, olha, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, é igual à atividade física. Então, se eu tomo um remédio com a dose menor do que é prescrita, o que é que vai acontecer? Nada. Se eu tomo um antitérmico, o médico prescreve para eu tomar 10 ml e eu tomo 5, minha febre não vai passar. Mas se ele prescreve para eu tomar 10 e eu tomo 50, pode acontecer o quê? Uma overdose. Ou seja, esse remédio virá um veneno. É por isso que diz, remédio e veneno, o que difere entre os dois é a dose. Certo? Então, a gente precisa ficar atento com relação à prática da atividade física, né? Nós estamos num período de quarentena, muita gente está sedentária porque as academias estão fechadas, está com medo de ir à rua e está certo de não ir fazer caminhada, então se exercitem em casa. O ideal é que vocês não fiquem parados, né? E, gente, e como é que essa atividade física, quais são os benefícios que ela nos traz para que esse sistema imunológico ele fique em alta, ele fique bem, nos deixe bem? Uma das coisas, né, ela traz vários benefícios. Uma das coisas aumenta a circulação sanguínea. E aumentando a circulação sanguínea vai haver o quê? Um aumento de nutrientes e leucócitos, né, através da corrente sanguínea. E esses leucócitos eles vão chegar de forma mais rápida na corrente sanguínea. E eles chegando de forma mais rápida, vai fazer o quê? Vai ajudar, ele vai destruir os agentes invasores assim que eles invadirem o nosso organismo. Então, a atividade física, quando praticada de forma moderada e regular, ela vai fazer com que esses leucócitos, eles consigam andar, digamos assim, nessa corrente sanguínea, né? Essa corrente sanguínea vai levá-los por todo o organismo e eles vão destruir os agentes agressores que lá tentarem se instalar, certo? O sedentário, né? A pessoa que não pratica atividade física, quando acometido de um vírus, ele com certeza, os sintomas serão muito mais fortes do que uma pessoa que faz atividade física de forma regular. Outro benefício trazido pela atividade física de extrema necessidade é o aumento da temperatura corporal. E o que é que isso tem a ver com o aumento do sistema imunológico? Por quê? Porque esse aumento da temperatura corporal vai dificultar que as bactérias cresçam e se tornem fortes. Então, se elas não crescem, né, elas não conseguem nos atingir. Então, a gente fica bem, fica legal, né? Outra coisa é a liberação de hormônios, a diminuição da liberação de hormônios do estresse. Nós sabemos que quando estamos praticando atividade física, é liberado um hormônio chamado endorfina, que é um hormônio da sensação de prazer. Quanto mais você pratica atividade física, mais dá vontade de você fazer, né? E há uma diminuição desse hormônio do estresse, que é o cortisol, que é a endorfina, que é a adrenalina, que é a noradrenalina. E o que é que esses hormônios causam durante a atividade física? Né? Já eles são diminuídos durante a atividade física, mas digamos que você está num pique de tensão, de estresse por conta desse coronavírus, digamos assim, a situação nos deixa nervosos, nos deixa, a gente fica, de certa forma, assim, preocupado, com medo, muita gente, assim, perdendo emprego, muita gente, assim, com medo que falte comida, né, em casa, porque a gente não sabe quando isso vai acabar. E o pico maior é agora de abril a maio. Por quê? Porque vai ser onde esse gráfico ele pode subir, se as pessoas saírem da quarentena, não é? Então, por quê? Para não haver esse contágio. Então, esse pico que pode ser uma montanha,
Uma montanha ele pode se transformar em um monte. Então vai depender de quem? De nós, né? Então o que acontece? Quando a gente está muito estressado, é liberado alguns hormônios do estresse, que é o cortisol, que é a endorfina, a endorfina não, a endorfina é o hormônio que dá a sensação de prazer, é liberado durante a atividade física, aumenta a endorfina e diminui os hormônios do estresse. E o que é que esses hormônios eles causam? Aceleração cardíaca, arritmia, um aumento na pressão arterial, ou seja, um certo desconforto, né? E uma pessoa que não é estressado, assim que aquele momento de pico de tensão passar, esses sintomas também saem, desaparecem. Mas na pessoa que vive em constante estresse, isso aí vai permanecer. Isso aí pode gerar um ataque cardíaco, a pessoa se tornar hipertenso, né? Diabético, enfim. Então a gente precisa, de certa forma, praticar atividade física para diminuir os níveis os níveis do hormônio do estresse, certo? Então, além desses benefícios, existem muitos outros. Se eu for falar de todos os benefícios da atividade física, eu vou passar o dia todo aqui falando, não vai acabar, certo? Então, lembrando que a atividade física ela é benéfica sempre, lembrando que, se praticada de forma regular e de forma moderada, intensidade moderada, ok? Bom, mas não adianta a gente fazer atividade física somente e comer tudo sem ter uma certa restrição, sem a gente ter uma reeducação alimentar, certo? Principalmente nessa época agora, que a gente precisa deixar o nosso sistema forte, né? Para a gente poder aguentar o que pode vir por aí. Então, o que a gente deve fazer? Ter uma alimentação equilibrada e rica em vitamina C. E onde é que eu encontro vitamina C? Em algumas frutas, né? Cítricas, laranja, limão, acerola. Em outras frutas como o kiwi, com a manga, né? Encontro na couve, encontro no brócolis. Então, existem frutas, verduras e legumes ricos em vitamina C que a gente pode introduzir na nossa dieta para que nós possamos aumentar nosso sistema imunológico. Então, além da atividade física, além da alimentação equilibrada, nós podemos também fazer o quê? Nos hidratar, né? Tomar muita água de coco. A gente precisa também dormir bem, porque quando a gente não dorme bem, esses hormônios do estresse, eles são liberados e vocês já viram o que é que eles causam, né, no nosso organismo. E, gente, por último, a gente precisa fazer uma higiene mental, corporal e ambiental, certo? Não só por conta da Covid-19, mas por conta de qualquer tipo de vírus, bactérias e fungos, a gente precisa estar sempre mantendo a higiene. Gente, a higiene mental é como se a gente fosse fazer uma faxininha na nossa cabeça, né? Então, como a gente não está podendo muito sair de casa, a gente precisa se exercitar, a gente precisa ler bons livros, assistam a bons filmes, assistam as reportagens para ficar por dentro do que está acontecendo e não acreditar nas fake news que andam por aí, né? Nos assustando. A gente precisa também, além da higiene mental, a higiene corporal. A gente precisa se manter limpo, principalmente as nossas mãos. Lavar bem as mãos para que a gente evite tocar olhos, nariz e boca e fazer com que esse vírus ele chegue até nós, a nos atingir. E por último, a gente precisa fazer a nossa higiene ambiental, que é a higiene do nosso ambiente, manter a nossa casa limpa. Chegou da rua, pega o calçado, leva lá fora para depois ser higienizado, né? Para tentar evitar que a gente seja cometido por isso. E assim, para finalizar, eu vi uma frase de Gandhi que eu acho que recai muito bem para esse momento, que as grandes batalhas da vida, para as grandes batalhas da vida, o primeiro passo para a vitória é você querer vencer, é o desejo de querer vencer. Então, gente, muita paz, muita luz para todos. Vamos aguentar mais tempo na quarentena, porque a gente aguentando mais esse tempo que é preciso, a gente vai vencer esse vírus e depois vai sair todo mundo vai se encontrar, todo mundo feliz, com fé em Deus e até o próximo vídeo.